Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou falar dos desafios e das vantagens de ser técnico de refrigeração. Por quê? Porque às vezes eu me entusiasmo tanto quando eu estou falando de refrigeração, de assistência técnica em geral, porque eu também conserto, além de refrigeração, eu trabalho também com máquina de lavar roupa. E às vezes eu me entusiasmo tanto que a gente tem que se controlar para não falar só das vantagens. A gente esquece que muitas vezes tem muitos desafios para ser vencido, tá bom? Porque é legal a gente falar isso, porque tem gente que às vezes pensa, não, então vou aprender refrigeração, e aí quando começam os desafios a aparecer, o camarada fica meio, ninguém me falou que ia ser assim. Cara, então, hoje é papo reto, hoje eu vou te mandar a realidade da vida de quem vive de refrigeração, de manutenção, de máquina de lavar também. É a mesma área, tá bom? Inclusive, eu até incentivo você que é técnico de refrigeração, trabalhe também com máquina de lavar, tá bom? E o contrário, você que trabalha com máquina de lavar, faça refrigeração também. Por quê? Porque é um agregador de grana, de dinheiro, certo? Por quê? Porque acontece muitas vezes quando você está mexendo numa geladeira, a cliente chega para você e pergunta se você mexe também com máquina de lavar. E se você mexe, você já está na vantagem. Você foi para fazer um serviço e acaba fazendo dois, colocando mais algum no bolso. E acontece muito, muito, muito. Além do que, tem o seguinte também. Digamos que você só mexe com geladeira, ok? E aí você já tem a cliente, certo? E aí, essa cliente precisa de um serviço na máquina de lavar. Ela liga para você para perguntar se você mexe com máquina de lavar, você diz que não. E aí ela encontra um outro técnico que mexe com máquina de lavar. De repente, esse outro técnico é um cara simpático. De repente, esse outro técnico ele é muito atencioso e a cliente acaba gostando do serviço dele. Amanhã ou depois, ela pode, ao invés de ligar para você, ligar para ele, para saber se ele mexe com geladeira. E aí você perdeu o cliente. Então é legal você agregar o máximo possível, certo? Essas áreas, porque você só tem a ganhar fazendo isso. Bom, não tem nada a ver, não estava nem previsto eu falar isso, tá bom? Eu só queria dizer que o que a gente vai falar hoje serve para técnico de qualquer área. Então, aqui do meu lado, eu estou com minha tela, com a minha cola, e vamos lá para os desafios. Então, primeiro, quando você começa, você é tudo, certo? Na sua empresa. Você é o cara que atende o telefone, você é o cara que vai lá fazer o conserto, você é o cara do financeiro, você é tudo na sua empresa. Normalmente, você começa sozinho. Se você tiver muita sorte, como eu tive muita sorte, minha esposa sempre fez essa parte de atendimento ao público, certo? Ela falou, não, deixa o telefone comigo. E aí eu lembro que eu treinava com ela, certo? Logo no começo a gente não tinha muito cliente, então eu ficava treinando com ela. É como se eu fosse o cliente ligando para ela e ali eu colocava tudo que era condição. Cliente de todo tipo, cliente legal, cliente chato. Então ela treinou dessa forma, então até hoje é ela quem atende as ligações aqui na minha empresa. Então, se você não tem a mesma sorte, né, de ter alguém disposto a ajudar, então você vai ter que fazer tudo, tá? E ok, então o primeiro desafio é esse, você vai ter que se treinar em tudo. Outra coisa que o técnico, não basta ser técnico, por exemplo, eu falei financeiro. O que quer dizer isso, financeiro? Você vai ter que emitir as notas fiscais, correto? Principalmente, eu aconselho bastante que você se formalize o mais rápido possível, que seja aí um MEI, certo? Um microempreendedor individual. Então, vez ou outra, você vai precisar emitir uma nota fiscal, vai precisar pagar um boleto. Então, você é tudo na sua empresa. Então, o primeiro desafio é esse, tá? Porque, às vezes, o camarada ele pensa em sair da CLT e é a melhor coisa que tem. Na minha opinião, meu amigo, um dos poucos arrependimentos que eu tenho
é de não ter migrado antes da CLT para trabalhar por conta própria. Mas às vezes a pessoa que está na CLT e pensa em trabalhar por conta própria, ela acha que ela vai trabalhar menos e está enganada. Muitas vezes ela vai trabalhar mais, principalmente no começo, tá? Porque depois de um tempo você consegue delegar, tá certo? Hoje, por exemplo, eu falei aí das notas fiscais, certo? Hoje eu tenho um programinha que eu pago uma mensalidade, certo? E aí as notas fiscais são feitas automaticamente. Então, mas isso daí é porque já evoluiu bastante. No começo é você mesmo que tem que ralar, certo? Inclusive eu fiz um vídeo esses dias ensinando os técnicos a tirar nota fiscal. Fiz um outro vídeo esses dias ensinando a fazer orçamento. E é engraçado porque, por melhor que seja o vídeo, na minha opinião, são os melhores vídeos que eu coloquei aqui no canal. E teve baixíssima gente, né? Como é que é? Visualizações. Pouca gente se interessou em aprender. E, cara, essas são as coisas que mais fazem diferença. Uma empresa bem organizada é uma empresa que prospera. Então, fica sabendo, o primeiro desafio, no começo, você vai trabalhar muito, você vai ter que fazer tudo, certo? E sozinho, beleza? Mas tranquilo, você vai estar trabalhando por conta própria, só isso daí já vale bastante a pena. Deixa eu ver o que mais. Você vai começar a lidar com clientes difíceis. Cara, então, às vezes, quem não está acostumado lidar com um cliente difícil, você vai ter que ter, assim, um emocional muito sob controle, porque tem cliente de todo tipo. Tem cliente legal, tem cliente que você chega, ele chama você para almoçar, tem cliente que chega, te trata muito bem. Tem outros que te trata com desconfiança, achando que você está querendo levar vantagem, que você é desonesto. Tem cliente que fica em cima, tem cliente que sabe tudo, sabe? Fica dando opinião. Então você tem que ter muito emocional, muito forte para poder lidar. Você não vai sair discutindo com o cliente. Às vezes um cliente chato, aí você chega, você tem que dobrar aquele cliente. Um cliente desconfiado, a mesma coisa. Você vai ter que chegar e mostrar que você é de confiança. Quem sabe esse cliente que é muito desconfiado é porque ele já sofreu golpe de alguém que já prestou um serviço e não fez um bom serviço. Quem nunca? Quem nunca teve um problema aí com um pedreiro que prometeu que ia estar lá para fazer o serviço e não apareceu? Quem nunca teve um problema com profissionais de todo tipo? Aí o camarada vai ficando desconfiado. Então, é você, com o seu emocional sob controle, é que vai ganhar esse cliente, tá bom? Só que vai ter cliente também que vai chegar um ponto que nem vale a pena você também atender. Então, vai ter esse tipo de cliente. Folgado. Cliente que quer tudo o preço lá embaixo, né? Jogar o seu preço lá embaixo e depois te dar trabalho para pagar e depois... Esses daí você descarta, esses daí lá na frente, mas sempre se trata com muita educação, certo? E lá na frente, se ele voltar e você achar que não deve atender, você não atende. Simples assim, tá bom? Faz isso. Então, vai ter esse desafio. Então, se você não gosta de lidar com gente, de conversar, certo? De interagir com pessoas, então, nem sai de casa, tá bom? Então, refrigeração, conserto de máquina não é para você. Esse tipo de serviço é para quem gosta de conversar, quem gosta de se comunicar. Eu tenho dito que assim o técnico ele tem que ser muito claro, ele vai fazer um serviço, ele tem que explicar, certo? Você já reparou nos vídeos quando eu estou ensinando alguma coisa, algum serviço, eu não gosto de usar aquele techniquez, sabe? Palavras difíceis, palavras... Eu sempre uso palavras o mais simples possível. Outro dia eu falava de gás de geladeira, e aí um cara me corrigiu nos comentários, entrou lá. Não é gás de geladeira, ele colocou. O nome correto é fluido refrigerante. De fato, o nome correto é fluido refrigerante, só que eu não falo. Meu intuito não é complicar, meu intuito é simplificar. Se eu chegar para um cliente e falar fluido refrigerante, para o cliente, refrigerante é Coca-Cola, é Guaraná. Entendeu? Então eu tenho que falar uma língua que ele conheça. Certo? Que ele entenda, que seja fácil dele entender. Se você fala gás de geladeira, ele sabe.
Ele já ouviu falar que existe gás de geladeira. Entendeu? Isso é só um exemplo. Então procura ser simples e claro na sua maneira de conversar, de se comunicar. Agradável. Coloca um sorriso nessa cara. Quer ver só? Ó a diferença, ó a forma como eu falo com vocês, certo? Agora, se eu fosse assim, ó. E aí, seja muito bem-vindo para o vídeo, para o portal Refrigeração. Cara, você ia ficar preocupado. Pô, por que esse cara tá tão bravo? Por que esse cara tá tão... Coloca um sorriso nesse rosto, certo? Uma pessoa agradável de se conversar. Beleza? Então, os primeiros desafios, eu já perdi a conta, mas esse desafio, você vai lidar com pessoas, você tem que saber lidar com pessoas. Ok, outra coisa, você vai trabalhar muitas vezes em situações difíceis, tá bom? Nem todo trabalho é muito fácil, a maioria dos trabalhos é fácil sim, tá bom? Mas de vez em quando você vai pegar algum trabalho mais difícil, em locais difíceis, tá bom? Por exemplo, eu tenho muito cliente em cozinhas industriais. Meu amigo, como é complicado você trabalhar em cozinha industrial, principalmente quando você chega às vezes na hora que a cozinha está pegando lá, é muito quente e complicado de trabalhar. E outras horas você vai trabalhar em locais muito apertados, tá? Uma vez eu fui trabalhar em uma loja, pensa numa loja chique. Chique. Ó, a maioria de nós aqui nunca entrou para comprar nada numa loja dessa. Uma loja, ele era tão chique que ela possuía uma câmara fria. E essa câmara fria era um provador onde o pessoal entrava para experimentar roupa de frio. Então era pessoal que ia viajar para outros países para esquiar, sabe onde tem neve? E queria experimentar roupa no frio. Então tinha um provador lá, que era uma câmara frigorífica abaixo de zero. Certo? E adivinha quem que ia arrumar essa câmara frigorífica? Eu! Eu e o Leonardo íamos arrumar essa câmara frigorífica. E a máquina ficava em cima. Então embaixo, aquela loja super chique. E lá em cima, um cubículo apertado para a gente mexer com esse maquinário. Terrível, terrível mesmo. Cara, foi um dos serviços mais complicados que a gente já fez aqui na nossa assistência técnica. Então você vai entrar em locais assim, muito difíceis. Teve um dia que eu estava no restaurante, já tinha acabado o expediente, mas o pessoal lá estava fritando cebola para o dia seguinte, tá bom? Não sei para quê, não sou cozinheiro, não sou formado em nutrição, mas eles já estavam fritando, acho que para fazer algum tipo de farofa, alguma coisa assim. E toda aquela fumaça da cebola fritando ia para cima. E eu estava justamente em cima da geladeira, é uma geladeira industrial alta, eu mexendo em cima da geladeira e toda aquela fritura de cebola subindo, eu não conseguia nem respirar. Comecei a lacrimejar, não conseguia abrir o olho. Foi outra experiência muito ruim. Então você vai passar por experiência muito complicada. Mas no fim das contas acaba valendo a pena. Então eu estou falando de alguns desafios que você vai passar. Inclusive, vamos fazer o seguinte, coloca nos comentários aí os desafios que você já passou. Lugares complicados que você já entrou. E tem outros, tá bom? Tem outros que eu não posso nem contar aqui, situações que eu já passei com refrigeração, muito complicado, que eu entrei num lugar, quando eu reparei que tipo de lugar é aquele, eu pensei em correr, mas aí, falou, ó, o seu tamanho, você vai fugir da situação. Fui lá, arrumei a geladeira, fiz o que tinha que fazer, mas você vai para cada lugar, meu amigo, que não é fácil não. Tá bom? Coloca aí o lugar mais esquisito nos comentários que você já teve por conta aí da refrigeração, da assistência técnica, tá bom? Vamos lá? Que mais? Outro desafio, leva tempo também para construir uma clientela. Tem gente que acha assim, olha, eu vou aprender, vou começar a mexer e no outro dia eu vou estar com 100 clientes ativos, efetivos. Não vai estar, tá bom? Todo o começo é difícil, certo? Você vai ter que divulgar,
No começo, você vai trabalhar para os seus parentes, no começo você vai trabalhar para os seus vizinhos, no começo você vai trabalhar para os irmãos da sua igreja, no começo você vai trabalhar só para quem te conhece. E aí, você vai fazendo um bom trabalho, você vai divulgando. Onde você for, você coloca um adesivo na geladeira que você mexeu com seu telefone e tudo mais. Você vai distribuindo o cartão, você toma um cafezinho na padaria, deixa um cartão lá, ó, o dia que precisar de um técnico de refrigeração, me chama. E assim você vai divulgando, vai tendo presença também no Instagram, no Facebook, certo? O começo, hoje em dia está muito fácil, hoje em dia está mais fácil. Na minha época, quando eu comecei, era muito complicado, não tinha rede social ainda, então era divulgação, assim, cartão, folheto. Não era fácil. Hoje está mais fácil, se você tiver juízo, você... É fácil, mas é desafiante, tá bom? Ok? E outra coisa, você vai errar também. Coloca na sua cabeça que de vez em quando você vai errar. Você vai errar um orçamento, às vezes, você vai dar um orçamento de compressor, ok? O compressor de fato está queimado, só que quando você for lá quebrar o caninho para tirar o compressor, aí você vai perceber que além do compressor queimado, não tinha gás também e não entrou no orçamento. Então, você vai errar alguns orçamentos que você vai fazer, mas faz parte, tudo faz parte do aprendizado. Tá legal? A questão é o seguinte, toda vez que der errado, ou tiver muita dificuldade com alguma coisa, pensa o seguinte, pensa que... aquilo lá é como se você estivesse em um curso, tá bom? Porque é importante que você errar não é problema. O problema é você errar 2 vezes o mesmo erro. Não, erra só uma vez cada erro, tá bom? Já é bastante. É bastante erro você errar um erro cada vez, mas uma vez só, tá bom? Aprende com o seu erro e aquele erro você não comete mais. Você vai cometer outros, os mesmos não, tá bom? Aprende dessa forma que você vai longe. Tá bom? Devem ter mais desafios, mas agora eu quero falar das vantagens, tá bom? Não vou falar só de desafio, vou falar das vantagens de trabalhar com refrigeração. Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Tá a fim de trabalhar com refrigeração, conserto de máquina de lavar? A gente tem um curso também de controlador digital. Agora mesmo eu estava gravando mais uma aula de controlador digital. Então, os alunos de controlador digital do Portal Refrigeração que estiver assistindo, entra lá na plataforma que tem aula nova. Acabei de gravar, já estou subindo ela, tá bom? Já estou subindo ela lá para a plataforma, ficou bem legal a aula. Vamos voltar aqui para o foco. Então, o convite é o seguinte, se você tiver a fim de aprender conserto de máquina, de lavar, refrigeração, controlador digital, estou deixando o link do site do portal aqui embaixo na descrição. Entra lá, tá bom? Lá tem a relação de todos os nossos cursos, os combos, certo? O combo são a combinação, que quando você compra o combo, sai mais barato. Aquilo que já era muito barato, eu tenho dito que no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Então, quando você compra o combo, fica mais barato ainda. Certo? Então, mesmo que você não saiba nada, pode vir, certo? A gente começa do zero e aí vai evoluindo, 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 até que você se torne um profissional altamente qualificado. Ou se você já é um técnico de refrigeração ou máquina de lavar, mas sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, serve para você também. Já tem aula de tecnologia inverter para geladeira, tem o curso de controlador digital. Quem sabe trabalhar com controlador digital está num degrau muito mais alto do que os outros, certo? Não vai perder serviço, tá bom? Link, site na descrição, vai lá, vem estudar comigo, garanto que vale a pena, beleza? Bom, vamos agora falar das vantagens. Quando eu olho para o lado aqui é que eu estou olhando na tela do meu computador, que eu deixei tudo por escrito aqui, ó. Vantagem, baixo investimento inicial. É o que o pessoal chama de barreira de entrada. Toda profissão que você vai fazer, existe uma barreira de entrada. Algumas são muito altas. Por exemplo, um médico. É uma barreira de entrada muito alta. Por quê? Primeiro ele tem que passar no vestibular. E depois que passa no vestibular, uma faculdade de medicina é caríssimo. Certo? Mais de 10 mil por mês. Tá? Mas se for faculdade pública, mesmo assim o cara vai ter que estudar 10 anos sem poder trabalhar, ele vai ter que ter uma família que banque ele,
certo? Porque durante aquele período é dedicação total, mais ou menos, eu acho que é 6 anos medicina. Então essa é a barreira de entrada, talvez uma das maiores que existe. Depois ainda tem um monte de coisa que tem que fazer. Então toda profissão que você vai fazer, tem uma barreira de entrada. No caso da refrigeração, conserto de máquina de lavar, o investimento é baixo. O investimento é num curso bom, que eu falei para vocês, tem o portal Refrigeração, investimento é muito baixo, eu tenho dito na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido, e ferramentas, tá bom? Máquina de lavar é baixíssimo, refrigeração é um pouco mais alto, mas não é nada estratosférico, você faz o investimento, você já começa a trabalhar, ganhar dinheiro e recuperar esse investimento. Então, vantagem é essa, baixo investimento. Até para você trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar dirigindo Uber. Até o Uber, você vai ter que começar investindo num carro. Não pode ser qualquer carro, tem que ser um carro, certo? Tem um mínimo, né? Tem que ser até, não sei exatamente quantos anos de uso no máximo. Mas tudo tem a sua barreira de entrada, e a barreira de entrada para refrigeração, máquina de lavar, é baixa. Alta demanda, tá bom? Todo mundo tem geladeira, muita gente tem máquina de lavar, não falta serviço, tá bom? Embora eu disse, você vai ter que lutar pelos seus clientes. Mas depois que você entra, meu amigo, não falta serviço. Liberdade de horário, embora eu falei, olha, você pensa que trabalhar por conta própria, você vai trabalhar menos? Não, você vai trabalhar mais. Sim, você vai trabalhar mais, mas você vai ter essa liberdade, certo? De poder tirar aí um fim de semana, prolongar, escolher os clientes que você quer atender. Liberdade. Quando você é empregado, você faz o que o patrão manda. Quando você é dono de si, você faz o que você quer. Tá legal? Rápido retorno financeiro, é bem remunerada essa área, tá bom? É bem remunerada, tem os desafios? Tem, mas paga bem. Isso daí. E pode crescer muito se você quiser. Se você for dedicado, se você quiser, você pode crescer muito. Então vamos lá, deixa uma frase que eu sempre estou colocando a frase no final, só que eu nunca decoro a frase, eu tenho que ler. Então, viver de refrigeração é desafiador, mas extremamente recompensador. Se você gosta de resolver problemas, lidar com gente e busca uma profissão com liberdade e bom retorno, essa pode ser a escolha certa para você. Beleza? Pessoal, deixa eu fazer aqui, dar mais um recado para você. Chegou a hora de falar dos parceiros do Portal Refrigeração. Brasweld, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração. Alumax Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld, uma loja de refrigeração pertinho de você. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício, ferramentas como engate rápido, alicate locking, sacadores de mecanismo e muito mais. Faz o seguinte, entra no site da Samatec, vai na aba Elite, ok? Clica na aba Elite, que aí você vai ver lá a relação do que a Elite tem para desenvolver, coisa que você nem sabe que existe, que faz muita falta na sua maleta de ferramentas. Beleza? E finalmente, porém não menos importante, a Friopar. Friopar é a sua loja de confiança, com o seu vendedor de confiança. A Friopar, ela promete entregar em todo o Brasil. Então você vai salvar o WhatsApp da Friopar, certo? Salva esse WhatsApp, coloca lá Friopar e a hora que você precisar de alguma coisa, tem gás, tem bomba de vácuo, tem manifold, tem tudo que é de refrigeração, balança, válvula, tudo que você pensar de refrigeração, a Friopar tem. Ok? Então, salva esse WhatsApp e quando precisar, liga lá para a sua loja de confiança, a Friopar. Beleza? Pessoal, agora deixa eu te pedir uma coisa. Aquele like,
Você gostou do vídeo? Acrescentou alguma coisa para você? Então, dá o like agora, tá bom? Se inscreve no canal se não está inscrito, dá uma conferida. Às vezes você acha que está inscrito e não está, confere. Notificações, tá bom? Para quando a gente colocar um vídeo novo você ser avisado. E deixa algum comentário, certo? De tudo que eu falei, você já passou por isso? Você concorda? Não concorda? Coloca nos comentários, tá? E é isso aí. Valeu, até o próximo, se Deus quiser. Tchau!